Uau, essa mensagem aqui espiritual muito forte. Tem uma pessoa intermediária aqui no fundo do deck, nessa linha de cartas. Ela vem falando realmente de hoje, alguém que tá vendo esse vídeo, ou todos vocês, porque você não tá aqui por acaso. Vai ter um acontecimento aqui que vai selar a tua vitória. Cheguei, meus amores, cheguei! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês. E é assim, aquela leitura poderosa, que é aquela mensagem espiritual que você está esperando. É aquela resposta que a tua espiritualidade de luz faz questão que você saiba do que está acontecendo, porque ela quer que você resolva essa questão, ela quer que você se liberte, ela quer que você seja feliz. Então essas leituras aqui, elas são atemporais, intuitivas, canalizadas, dentro de uma energia geral para todos os signos. Então ela conecta com você que chega aqui, meu amor. Por que você não chega aqui por acaso? Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui nesse canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana. Todos os dias eu tô aqui trazendo leituras para você. São leituras para o teu signo, mas também trago essa leitura aqui, que é aquela conexão espiritual poderosa que ajuda você a se libertar dos obstáculos e realizar os seus sonhos. Meu amor, vai soltando o que não ressoa, tá? Fica só com o que ressoa. Saiba conectar nesse momento tudo que eu estiver falando com o que você está vivendo, com o que está acontecendo na tua vida, para você entender o que é para você aqui, pegar o que não é você, solta pro universo, não encuca. Não é para querer a dúvida, né, na cabeça, é para retirar as escamas dos olhos, para que você consiga enxergar aquela verdade que você não consegue entender ou visualizar, sem que alguém te dê aquele toquezinho na intuição. E esse toquezinho é essa leitura para você, ok? Então bora, vamos abrir aqui esse jogo, informando que é muito importante ficar até o final da leitura, porque você precisa conectar todas as partes. É assim que você consegue todas as respostas que você está buscando e que você deseja. Vou começar com o baralho da Tábua dos Reis, que é o baralho de Tranca-Rua das Almas. E vamos ver o que temos para você aqui. Povo da Noite e os Místicos, abrindo o jogo para você. Poderosa, essa egrégora. Paixão e sonhos. Que delícia. Florescer de novas ideias. Energia de vocês. Ações, processos, justiça. E olha, gente, hoje é 11/11, hein? Tô fazendo essa leitura 11/11. E me sai aqui a carta da justiça, hein? Vamos ver o que temos mais aqui. Pela porta da rua fora de casa. Uau, essa mensagem aqui espiritual muito forte. Tem uma pessoa intermediária aqui no fundo do deck, nessa linha de cartas. Ela vem falando realmente de hoje, alguém que tá vendo esse vídeo, ou todos vocês, porque você não tá aqui por acaso. Vai ter um acontecimento aqui que vai selar a tua vitória. A tua vitória. Esse povo da noite, os místicos, pela porta da rua fora de casa, ele tá representando quem, gente? Os nossos queridos guardiões que tomam conta da nossa porteira. Não só a nossa porteira física, a nossa casa, mas também a nossa casa interior. Aqui, de alguma forma, eles me falam que novos tempos estão chegando. Tem energia aqui do grande conselho kármico, sim. Tomando uma decisão que alguém está pedindo. Não sei se você fez a sua carta para o conselho kármico, mas, meu amor, se você não fez, tem vídeo aqui no canal, uma leitura como essa, que veio como um presente espiritual para todos vocês, explicando, né, mostrando ali as questões, explicando como fazer a carta. Faça a sua carta. Você pode fazer a qualquer momento, até antes
de 11h59. 11h59 você tem que estar queimando a carta, tá? É o limite do tempo ali para você pegar esse portal. E eles falam que tem uma prosperidade aqui entrando para alguém, tá? Essa prosperidade, ela vem a partir de um ciclo de dor que se fecha, de tristeza, de angústia, um ciclo de incertezas. E se abre um ciclo de fé, de esperança, de alegria e de força de vontade. Aqui, de hoje para amanhã, você não vai ver uma grande mudança na matéria, mas você vai sentir uma grande mudança na tua vibração. Você vai sentir que esse portal negativo que estava aberto na tua vida fechou. São 11 anos de dor. 11 anos de dor, eles falam aqui. Onde as coisas foram acontecendo para tirar você do teu reinado, você entendendo que o teu reinado era o teu florescer, a tua vida acontecer, as coisas deram certo. Sim. Teve alguma energia? Teve. Teve, porque eu tenho aqui Exu selando as pontas desse jogo. Teve. Mas me mostra uma concessão kármica para tudo ter acontecido, tá? Onde a sua alma experimentou uma dor, mas o aprendizado, ele é muito maior do que a dor que você sentiu ou está sentindo. E essa compreensão, ela abre portas para uma vida nova, que a partir desse momento, quando esse portal fecha, no dia 12 você vai sentir outra vibração. O quanto você se permite. Porque, por isso que foi pedida uma apometria coletiva no dia 11. Eu trabalho com apometria já há alguns anos. E já fui atendida já há muitos anos. Então, ou seja, já tem um tempo que eu tenho uma experiência com apometria. Primeiro, como eu fui assistida ali, e com isso me levou a estudar já sobre apometria, quando era assistida, para poder entender essa técnica. E depois eu fui aprender, porque era tanta coisa na minha vida, que algumas sim, as pessoas conseguiam resolver, mas outras não. Mas eu senti poder na apometria, porque eu via ali os terapeutas quebrando coisas que nenhum feiticeiro, nenhum pai de santo nunca quis mexer. Então assim, eu falei, isso aqui é poderoso, né? Então fui atrás da apometria, do conhecimento, porque era muita coisa também, né? Para quebrar. E eu vou te dizer que eu passei por muitas sessões, já muitas com terapeutas, né, pagando. Passei por muitas gratuitas, porque tem diversos centros que fazem gratuitas, muitas mesmo, quando eu não tinha condições para pagar. E aí, conforme a minha vida foi melhorando financeiramente, porque quando eu comecei a pagar a apometria ainda estava numa média ali de ter alguma grana, não estava, tô bem, não, mas tinha uma grana, dava para pagar umas sessões aqui, outras ali. Mas depois eu realmente passei por um perrengue financeiro muito grande, uma magia de destruição muito forte, que entrou na minha vida junto com uma energia de inveja, calhou, sabe? E aí fez um boom. Eu tive grandes perdas financeiras, grandes mesmo, e perdas emocionais, que é muito pior, né? Porque o financeiro você recupera, você perde, você recupera. Pra quem gosta de trabalhar, bota a mão na massa, vai pra dentro, eu sou uma pessoa assim. Já vendi frango assado, já vendi água, sendo engenheira, tá? Água de galão carregando nas costas. Eu e o Thiago, a gente já fez de tudo, de tudo, de tudo. Trabalho pesado, trabalho leve. Então, assim, a gente nunca se deixou esmorecer. Isso é só um exemplo do que a gente fez. Já fizemos muita coisa, já pintamos casa e
Uma loucura. Então, assim, a gente sempre foi aquela coisa, né? Estamos aqui e vamos correr atrás. E sempre fomos assim. Então, era estranha aquela energia, né? Ali na minha vida. Muito forte. Onde nada dava certo. Mesmo a gente se esforçando, né? Se esforçando muito até. Tendo novas ideias, coisa e tal. Emprego, bota currículo e tal. E aí, essa energia entrou e eu precisei desse recurso. Então, muitas vezes eu não podia pagar a apometria. Então, eu fiz em centros espirituais, centros espíritas mesmo, né? Não de candomblé e umbanda. Eu só conheço um centro que trabalha com apometria, sendo de umbanda, né? Mas eu não conheço outros. Mas, na cidade de vocês, se vocês procurarem uma cidade próxima, né? Tem. Tá? Então vocês podem procurar, porque assim, eu também conheço lugares assim, que eu tinha que me deslocar. Não era facinho, vou ali na esquina e tem um centro que trabalha com apometria. Não. Muitas vezes também eu procurei online, tem atendimentos online também, gratuitos. Então, ou seja, tem possibilidades. E eu corri muito atrás. Até que eu consegui, né, melhorar a minha vida. E eu já tinha feito alguns cursos de apometria antes, quando eu estava até com a grana, só que eram cursos que não me traziam muito conhecimento, apesar que tinham alguns cursos que nem eram tão baratinhos, né? Mas uns eram, então não agregava. Era muito pouco conteúdo para você aplicar, você não entendia nem como é que você começava a aplicar, e quando você começava a fazer alguma coisa, você tomava um monte de ataque espiritual. Então ali eu fui estudando. Então são anos de apometria, né? Muitos anos. E dentro dessa técnica da apometria, eu entendi o seguinte: muitas vezes a gente já tem concessão kármica para finalizar um ciclo. Ou seja, eu já aprendi com aquilo. A minha dor foi muito grande, quando era dor, tá, gente? Porque tem os aprendizados no amor, que são maravilhosos. Mas às vezes a gente aprende na dor porque não sabe disso. Então, assim, às vezes você já passou por aquela dor, mas a energia, ela entrou tão densa no teu campo, tão densa, que somente um trabalho energético espiritual profundo consegue fazer uma limpeza. E muitas vezes são tantos anos daquela energia no teu corpo espiritual, tá, gente? E energético, nos corpos ali, nos 7 corpos, e nos teus chakras e tudo mais, são tantos chips, tantos implantes, tantas coisas, que precisa de muitas sessões de apometria para limpar, mais limpa. Então, por que veio essa apometria dia 11/11? Porque muitos de vocês, a espiritualidade me mostrou, quando eu fui consultar, né, o portal para fazer a próxima apometria, já estavam com liberações kármicas, porque já tinha aprendido, a alma já estava liberada, mas a dor estava enraizada na alma. Porque imagina você passar por um grande sofrimento por muito tempo, não só entra na alma, como a tua mente, ela fica destruída, né? E esse levantar da mente precisa de uma limpeza energética. Você já se sentiu assim? Eu quero melhorar, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar o meu emocional, para pensar positivo, para ter força para caminhar, para acordar cedo, para fazer minhas coisas, para conseguir força para me empenhar, para não ver só obstáculos, ver também as oportunidades no meio desse caos, sabe? Você já sentiu assim? Eu tento olhar a vida dessa forma, eu tento emocionalmente agir, mas parece que eu tô drenado, parece que eu tô assim cansada, parece que a vida não vai, parece que eu não tenho, eu falo assim, amanhã eu vou começar e não começa, amanhã eu vou fazer, mas você sente que não é você, que é algo mais pesado que te carrega. Isso daí é energia. São as energias desarmônicas que já estão tão densas na tua vida que você não consegue se libertar sozinho ou sozinha. Então precisa da ajuda de alguém. Evana, dá para se libertar sozinho? Dá. Mas aí a força de vontade, ela tem que ser surreal. Porque tem coisas que entram e tocam em feridas da alma, que a alma já carrega há muito tempo. E é muito pesado. É aquilo que te derruba, que te joga lá no chão.
e você não sabe por quê. Às vezes uma situação assim virou um problema assim na tua vida. E as pessoas falam, você tá fazendo tempestade no copo d'água, mas é porque as pessoas não sabem das feridas que a alma carrega. E aí ninguém consegue compreender. E muitas vezes você se julga, você se culpa. Poxa, tá todo mundo me julgando, todo mundo me culpando, então você também vai lá com o chicote, ó, se culpa também. Mas não, se abrace, se compreenda. A tua alma traz feridas e elas precisam ser curadas. E curar leva tempo. Só que, com esse portal do 11 do 11, a espiritualidade me mostra o seguinte. Aqui tem uma porta para isso. E antes de eu falar isso, a espiritualidade pediu para eu falar uma coisa para vocês sobre essa questão da apometria. Todo o trabalho que eu faço, que é no canal do YouTube, tá? Ele é um trabalho, digamos que orientado pela espiritualidade. Todo o meu trabalho sabe? Eu assumi a responsabilidade espiritual que eu não queria durante muito tempo, em que já falavam para mim e eu falava que eu não queria trabalhar com a espiritualidade, mas a espiritualidade, ela me estendeu a mão e me resgatou no fundo do poço. Então eu reconheci esse valor, agradeci e entendi o porquê me chamaram para esse trabalho. Então assim, eu sou terapeuta holística, eu atendo pessoas, essa é a profissão, segunda profissão que eu escolhi trabalhar, porque eu amo fazer isso. Fui tratada por muitos terapeutas holísticas maravilhosas, apômetras maravilhosas, então assim, eu vi muito valor naquilo, eu vi muita ajuda naquilo, então eu falei, eu também quero sentir isso na minha alma, o que eu sinto ser tratada. E eu realmente encontrei meu propósito. Eu sou terapeuta holística, então eu faço o meu trabalho, eu atendo pessoas, e esse é o meu trabalho, é disso que eu vivo. Mas os meus canais no YouTube, tanto Eu Sou Ivana quanto o Portal Luz Consciência, são canais em que a espiritualidade me solicitou expandir o meu trabalho para que outras pessoas tivessem acesso a revelações, entender o que está acontecendo, entender como mudar a sua vida, entender como é que abre teus caminhos. É muito mais do que uma leitura de cartas. Como o Portal Luz e Consciência também. Ele veio para que eu transformasse os meus protocolos, que eu atendo as pessoas que eu trato, para a prosperidade, para o amor, para o perdão, para quebra de magia, para a inveja, para isso, para aquilo, limpeza de casa. Eu tenho, quem faz o curso de apometria comigo, quem fez, sabe, quem tá entrando na turma agora vai receber os meus protocolos. Eu tenho protocolos e eu crio novos o tempo inteiro, porque eu canalizo os tratamentos. Cada um deles é personalizado. E eu tô sempre estudando. Tô sempre fazendo curso, tô sempre lendo livros, então, ou seja, e tô sempre em conexão espiritual. Para fazer o melhor lá, mas também para fazer o melhor aqui para vocês. Porque isso daqui foi um chamado espiritual. Eu não queria, eu tinha vergonha de gravar em vídeo. Uma vergonha danada. Mas eu trabalhei isso também para poder seguir o que a espiritualidade estava me pedindo. E eu aceitei isso com amor realmente, e com muita gratidão, de entender que é um trabalho que ia ajudar pessoas. Então o Portal Luz e Consciência, ele abriu da mesma forma. Então, vocês podem estar indo lá, se inscrevendo e fazendo as autoapometrias. Ivana, mas tem que fazer os protocolos? Tem. Porque quando eu estou fazendo um tratamento, eu estou utilizando a minha força, o meu espiritual e o meu ectoplasma. Quando você está lá, você não tem esse combo para ter isso aqui, mas você pode fazer a sua limpeza lá. Eu mesmo já me tratei muito com autoapometria quando não podia pagar. Mas eu seguia realmente os protocolos que eram aplicados. Então, porque eu vou num centro aí mandou fazer 10, 20, 30. O protocolo deles é diferente, mas vai te ajudar. Existe uma coisa na vida que não tem como não dar resultados, é quando você tem consistência e empenho para algo. Então, eu sinto alguma coisa me travando, são personalidades múltiplas, que é parte de nós, tá? Não é externo. Continua fazendo que essas resistências elas vão baixando, vão sendo tratadas, vão sendo acolhidas e você vai recebendo bênçãos. E lá no Portal Luz Consciência, eu tenho muitas pessoas fazendo que já me mandam mensagem do quanto a vida tá mudando. Só lá. A pessoa não trata comigo, não. A pessoa que só tá fazendo lá. Então aproveita essa benção. Ivana, não consegui participar da apometria coletiva. Ivana, não consegui participar desse portal. Vai lá e faz. Tem quebra de demanda lá.
tá? Mas tem que seguir o protocolo. Por que a espiritualidade pediu pra eu falar isso pra vocês? Porque aqui, quem conhece a energia dos guardiões de Exu e do Pombagira, sabe que não são espíritos que veio aqui pra passar a mão na nossa cabeça. É pra fazer a gente enxergar a verdade. Então, o que eles estão dizendo assim, não é pra sentar e esperar essa energia se consolidar se você não faz nada. Então, pode ser que isso não seja para todos que estejam ouvindo, mas alguém precisa ouvir isso. É para levantar, ir lá e aproveitar o que essa energia está trazendo para a tua vida. E aproveitar o que essa energia traz para a tua história. Porque aqui você ainda tem uma pessoa que tenta acessar a tua energia. E o conselho kármico, ele tá te dando uma concessão, estendendo a mão. Mas quem vai fechar essa porta, selar de vez, é você. Porque Exu, ele te protege, Pombagira te protege. Principalmente quem trabalha com essa energia sabe, todos nós temos guardiões. Pode ser Exu, Pombagira, cigano, cigana, malandro, malandra, anjos, arcanjos ou até estelares. Mas todos nós temos. E todos eles trabalham na mesma esfera. Todos eles te estendem a mão. Mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Se tem uma energia negativa querendo entrar e você continua vibrando lá, eles não conseguem segurar isso para sempre. Então aproveita esse portal e essa oportunidade que a espiritualidade está te dando para poder se libertar dessas amarras que impedem você de ser feliz. E aqui vai começar a surgir na sua mente novas ideias. Você vai se sentir assim, vivo, viva. Ai, eu queria fazer tal coisa, eu queria me vestir assim. Eu queria fazer uma aula de música, de escrita, eu queria passar a escrever. Começa a deixar fluir o que está vindo para a tua vida. Porque tudo isso vai te levar para onde você tem que ir, que é o que? A tua vitória. Então, porque isso é uma bobeira. Hoje eu tive vontade de sentar e começar a escrever qualquer coisa. Botar para fora, isso é uma besteira. Eu não vou fazer isso não. Faz. Não importa o que você vai fazer com aquilo depois, pode ser que você não faça nada, que aquilo fica guardado lá, mas faça. Eu já tô com vontade de dar uma caminhadinha, de dar uma volta no quarteirão, de ver a luz do sol, tô com vontade de mexer com plantinhas, botar a minha mão na terra. Faz. São coisas simples, mas que vão levar você de novo pro lugar que você deveria estar. Essa energia entrou, mas entenda, essa pessoa vai continuar fazendo. E a concessão kármica, ela vem como livramento, mas ela não faz por você o que só você pode fazer por você, tá? Entenda esse contexto aí. E meus amores, agora eu vou convidando vocês, estou pegando aqui outro deck pra gente continuar essa leitura, mas eu tô convidando vocês já para dar um like, um hypar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, meu amor, se inscreve aí no canal, ativa esse sininho. Aproveita, quando acabar essa leitura, vai lá e vê a leitura do teu signo, do teu signo solar também, seu signo ascendente. Dá uma futucada aqui no canal, tenho certeza que você vai adorar. Vamos ver aqui com o baralho cigano o que mais sai aqui pra vocês. Eu vou convidando você que quer estudar apometria comigo. As inscrições do curso estão abertas, tá, gente? Quem quer também fazer tratamento de apometria, eu tô agora com uma novidade, além da apometria, a distância ali, que é... Você recebe a tua devolutiva, né? Eu também agora tenho a apometria ao vivo, online comigo. Pra quem tava pedindo, tinha muita gente pedindo esse tipo de atendimento. Eu abri lá e agora já tá disponível. Também tem as consultas e as consultas com limpezas energéticas através da apometria, que também são muito poderosas. Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem pra você. Carta dos peixes. Uau! A cegonha. A estrela. O homem. O bloqueio. E o cavaleiro. Fundo do deck eu tenho a casa. Então aqui, meus amores, tem alguns panoramas aí. Eu posso ter uma pessoa que é seu familiar aí, que tá nesse bloqueio, que tá querendo justiça, que de alguma forma se sente injustiçado. Eu vejo que isso tem a ver com alguma questão financeira.
Essa pessoa pode ter inveja? Pode, mas ela também pode ter tido alguma perda financeira. Ou ela achar que você deveria dividir algo com ela. Sabe? Eu tenho direitos também. Mas também pode ser uma inveja. Eu tenho um homem aqui no seu bloqueio mesmo. É um homem que mexe com a espiritualidade. Tá conectado com uma mulher também. Tem uma mulher mais velha envolvida nessa situação. Um desses dois pode ser um espírito obsessor que está falando para o outro o que o outro fazer. Pode ser tanto o homem quanto a mulher, tá? Alguém que está obsediado. Então, por isso, não há a previsão que essa pessoa pare. Ivana, mas nada vai acontecer com essa pessoa? Calma. Justiça divina, ela te honra. A caminhada que cada um precisa percorrer para pagar o que faz já é uma outra história. É lei de causa e efeito. Isso é diferente, eu explico isso na Jornada Sagrada. Como é que funciona e como você ativa as duas energias na tua vida. Dá para ativar, tá? Só que precisa entender como é que essas energias funcionam a fundo para estar ativando. Mas compreenda o seguinte, você não tem que esperar que causa e efeito se faça na vida de ninguém. Você tem que estar conectado na tua justiça divina, que é o quê? O meu fazer, a minha energia, o meu me elevar e como eu bloqueio essa energia enviada para minha vida. E aqui tem um mentor que está conectado com você há várias vidas, te ajudando a superar esse mesmo bloqueio com essa mesma pessoa. Então ele já fala para mim que ele já viu em outros momentos da tua existência esses bloqueios causarem grande prejuízo para você e limitar algum crescimento da tua alma, mas que nessa encarnação que você está agora é diferente. Nessa encarnação você já conseguiu algo, uma concessão espiritual. E se você consegue essa concessão espiritual, que é o quê? Um aprendizado, você já tem caminho para receber muitas bênçãos. Mas ainda está muito focada no problema, onde a questão seria a ação. Então, nesse portal que se abre, fecha essa porta do problema e abre a porta da ação. O que é ação? O que eu preciso fazer agora que me trará resultados para eu acessar toda a mudança da minha vida? E aí você vai colocando metas e essas metas vão te levando a algum lugar. Pode ser que você sinta alguns bloqueios. Se você sentir, trabalhe as tuas crenças no inconsciente. Porque o que a gente vive aqui é reflexo da nossa programação interna. E muitas vezes está potencializado com o que a gente vive na vida passada. Mas se a gente reprograma o que vive agora, o da vida passada adormece, que são as personalidades múltiplas nossas, tá? Então, assim, entenda que um trabalho no aqui e no agora resolve muitas questões no aqui e no agora, que é onde a sua vida precisa se resolver. Primeiro, tá? Então é preciso compreender que os obstáculos, eles não diminuirão, eles estão lá, mas que a força para você ultrapassá-los, você vai sentir na tua energia. E aí é preciso você aproveitar. É como se o espiritual te deu a mão e falou, vambora. Vambora juntos. Tá? E dentro dessa energia você consegue. Aqui eu tô falando de dinheiro para alguns, prosperidade. Eu vejo essa leitura muito falando de dinheiro, tá, gente? É muito para quem tá aí ou passando perrengue financeiro ou querendo mais e se sente limitado. Ah, Ivana, eu vivo bem, mas assim, o que eu vivo eu pago minhas contas. Eu queria ter mais, eu queria viajar, eu queria comprar uma casa, eu queria comprar um carro, eu queria, sabe, ver uma vida mais leve, eu queria ajudar pessoas, eu queria... Também é pra você, tá? Ou, ah, Ivana, eu vivo bem, mas, cara, eu quero que minha empresa expanda, eu tenho um projeto muito bom, eu quero prosperar. Também é pra você, tá? Aqui tô falando de prosperidade. Mudança de vida. Confirma. Moedas e riquezas. Boas notícias, tá vendo? É prosperidade. Mas aqui tem crenças em relação a
merecimento. Então já coloca aqui nos comentários. Eu mereço o melhor que a vida tem para me dar. Eu mereço o melhor que a vida tem para me dar. Eu mereço o melhor que a vida tem para me dar. Aqui você tem alguma crença sobre riqueza, tá? Justiça e equilíbrio emocional. E são essas questões que você precisa trabalhar para você começar a olhar para isso como eu posso, eu quero e eu consigo. Porque aqui, ó, essa pessoa perigosa, ela vai estar o tempo inteiro enviando energia, batendo na tua porta. Ó, os caminhos abertos. Essa pessoa não sai do seu caminho agora, tá? Não tem essa previsão agora. Mas tem a previsão de você estar liberado para superar isso pela justiça divina. Mas você vai ter que trabalhar essas crenças que estão no inconsciente, estão aprisionadas e que estão dificultando esse acesso à justiça divina. Que podem dificultar. Mas eu vejo que se você trabalha, se permite prosperar, você vai ver uma mudança muito grande para a tua vida. Eu, como reprogramadora mental, aprendi muito sobre isso. Eu tinha várias crenças de escassez, né? Tinha várias energias de magias que entravam na minha vida. Como eu falei, já contei para vocês em algumas leituras. Eu vivia altos e baixos, assim, muito grandes. De você tá com uma vida muito boa e depois você contar moedas, tá? Eram situações assim. E quando eu fui estudar a minha mente, entender por que essas magias também estavam entrando, porque tudo que entra existe uma brecha. A brecha era a minha mente. Eu tinha crenças muito grandes em relação à prosperidade e ao financeiro. Então eu não me permitia viver na prosperidade porque eu vim de uma família muito escassa. Meus pais e minha mãe trabalharam muito, mas você vê que não era fácil o dinheiro fluir, né? Então ali eles já carregavam algumas crenças da ancestralidade. Mas a minha ancestralidade materna tem muita escassez. Coisas muito, muito fortes. Então, e viveram tempos de muita escassez. Foi uma ancestralidade muito sofrida. E começaram a olhar para o dinheiro como um problema e não como uma solução. Porque é uma história assim muito antiga, de gerações e gerações atrás, em que eles viviam em muita prosperidade e eles tiveram uma perda muito grande, sabe? Então, não olhavam mais o dinheiro como solução, o dinheiro virou um problema. E a partir dali outras gerações só viveram escassez muito grande. E assim, meu pai e minha mãe, eles liberaram dessa escassez muito, muito grande, de ter dificuldades graves. Não passei, graças a Deus. Mas também, meu pai trabalhava, assim, quase que 24 horas por dia, né? E minha mãe se dedicava a gente para estudo, para tudo mais, para que a gente conseguisse se elevar também. 24 horas por dia, onde ela parou um período da vida dela para que dedicasse a nós, para que nós, eu e meu irmão, tivéssemos o melhor no nosso futuro. Então você vê o quanto era sofrido ali, né? Antes o pessoal estava sofrendo muito para conseguir sustentar e depois mesmo conseguindo sustentar, não tinha tempo para viver, sabe? Coisas maravilhosas. E isso também trazia um pouco da escassez, porque chegava num ponto, bloqueava. Então, é algo que precisa ser estudado na mente, tá? Não é algo só espiritual. E aí eu trouxe muitas crenças, né? Não só de criação, mas também crenças ali conectadas ao DNA energético, que é o que tá na ancestralidade, que vai passando de um pro outro, que bloqueava muito o meu olhar. Então, quando chegava num dado patamar, eu não posso ser mais que aqui, né? E aí a minha crença ali começava a me culpar e entrava a magia. Aquela era a brecha. Então eu vejo aqui que de alguma forma você precisa trazer uma mudança para a tua vida sobre o teu olhar para quem vive a prosperidade, tá? Para que você consiga viver essa prosperidade também. O inimigo, a morte, o caminho
o êxito, a contrariedade e a coragem. E aí, por que o conselho kármico, o fundo do deck, ó, a mudança de novo. Então, assim, por que a espiritualidade tá dizendo aqui que é preciso que você reprograme? Porque aqui a espiritualidade entende que o que essa pessoa está fazendo já serviu a um enxergar, ou a algo que você precisava chegar. De repente um emprego, ou um olhar para onde vai, ou de repente um projeto que você vai fazer, ou a mudança que você precisa fazer. Em algum ponto você já compreendeu como iniciar essa jornada. Agora é abrir as portas dessa jornada, para realmente passar como um trator em cima dessa energia que essa pessoa ainda vai emanar para você, para bloquear a tua mudança de vida e a tua melhoria financeira. E aqui a espiritualidade me mostra que você já tem força para conseguir êxito nessa mudança. Por isso, agora é uma questão que você pode trabalhar a energia, porque, por exemplo, técnica da apometria, ela não é uma técnica só que quebra a demanda. Ela trata isso tudo dentro, crenças, personalidades nossas, de vidas passadas, tudo isso que vai bloqueando que é de dentro para fora. Pode, mas a ação aqui, ela é primordial. Se você não se mexer, você pode ficar paralisado no tempo aí mais 11 anos. A gente está finalizando um ciclo, 2026 vem como abertura para mais 11 anos de tudo que você colocar para dentro, de tudo que você começar, de toda a força que você ganhar. A gente está em novembro, vai vir dezembro e janeiro já está aí. E você já tem que estar vibrando na ação para ter 11 anos de prosperidade, 11 anos de crescimento, 11 anos de mudança positiva e não mais 11 anos de queda. Então você tem que entender o fluxo energético que está fechando esse ciclo de 2025, abrindo o ciclo de 2026, esse portal poderoso de hoje, para que você consiga realmente trabalhar isso na tua vida, trazendo a justiça divina. Aqui claramente a espiritualidade mostra. Se você parar nesse bloqueio, você vai ter 11 anos mais difícil. Agora, se você aceita essa abertura de portal para 2026, você vai ter um ano mais fácil. Então veja que esse 11/11, ele abre um portal aí de praticamente quase 2 meses, né? 1 mês e pouco, quase 2 meses, em que é a hora, ó, de trabalhar para quando você entrar em 1º de janeiro, você entrar assim, ó, direcionada. Então é onde agora bota tudo em ordem, levanta, faz suas metas e começa a correr atrás. A sorte está do teu lado, a espiritualidade está do teu lado, tem boas notícias chegando aí, mas se você não conseguir enxergar dessa forma, vai paralisar. Se você conseguir enxergar dessa forma, você vai transformar a tua vida e vai acessar. Porque aqui, meu amor, não tem conforto, não. Ai, vai chegar a boa notícia, eu vou ficar sentadinho. Não. Você vai ter que mudar, você vai ter que se movimentar, você vai ter que fazer escolhas. Aqui, porque a vida é assim. E para quem quer sair dessa energia, tem que se movimentar. Então aqui é um grande aconselhamento da espiritualidade, porque a mudança vem aí, um fechamento e um selamento, e a espiritualidade quer que essa situação kármica com essa pessoa acabe de vez na tua vida, tá? E você finalmente consiga aí ter 11 anos de prosperidade para você. Olha que maravilha, olha que maravilha. E é isso, meus amores. Leitura poderosa, né? Conta pra mim aqui o que você achou dessa leitura. E eu convido vocês agora a estar assistindo signo lua, signo ascendente, para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa. Para você que quer fazer o seu mapa numerológico de 2026, ele tá aberto, tá? Tá aberto e é por tempo limitado, que tá ali com um preço bem em conta de lançamento, tá? E tá aberto para você também tá fazendo, porque ele não fica o ano inteiro. Ele é para você entender como é seu ano. Então esse produto ele não vai ficar aberto o ano inteiro. Ele abre e daqui a pouco ele fecha. Então aproveita, tá bom? Beijo, gratidão. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.